Muito boa tarde a todos, então. Vamos dar início a mais uma palestra do nosso evento Pesquisar é Preciso. Eu queria primeiro agradecer a presença de todos. Vocês possam aproveitar mais essa atividade que a gente tem realizado no âmbito da própria GPI durante esse período de isolamento. Hoje o nosso convidado é o professor doutor Reinaldo Viana Álvares, do qual eu já queria muito agradecer a disponibilidade e a participação aqui conosco. O tema da palestra dele vai ser o panorama sobre a empregabilidade dos egressos da Unirio. Eu queria dar alguns avisos gerais, né, para a gente ter um bom evento. Todo mundo, se possível, manter os seus microfones desligados durante a fala. Já está todo mundo com o microfone desligado, mas é só para tentar manter. Tá? No final, a gente vai abrir espaço para algumas perguntas e eu peço que vocês utilizem o chat para poder realizar alguma pergunta. E aquelas pessoas que desejarem a declaração de participação, é só escrever o seu nome completo e o e-mail também no chat. Pode ser agora ou pode ser ao final da apresentação, que a gente vai enviar para vocês. Já aproveitando para divulgar, os nossos eventos têm sempre acontecido terças e sextas. Então, na próxima sexta-feira, nós vamos ter a palestra intitulada Estudos Eleitorais, Trajetórias e Áreas de Investigação no Brasil, com o professor Dr. Felipe de Moraes Borba, que é do curso de Ciência Política aqui também da Unirio. Então, já queria também já divulgar mais esse evento para vocês. Reinaldo, mais uma vez agradeço muito a participação aí e deixo contigo daqui para frente. Ok. Pessoal, boa tarde. Em primeiro lugar, agradeço aí o convite feito pelo Anderson. A gente vai falar um pouco sobre a questão de empregabilidade no contexto do ensino superior, em especial em relação aos alunos, aos ex-alunos da Unirio. Eu vou compartilhar aqui a apresentação. Reinaldo, deixa eu só te interromper um pouquinho, eu acabei não te apresentando, cometendo essa gafe aqui, mas a gente corrige. O professor Reinaldo, então, é professor adjunto no Departamento de Informática Aplicada na Unirio. Ele tem graduação em Tecnologia e Processamento de Dados, mestrado em Computação pela Universidade Federal Fluminense e doutorado em Engenharia de Sistemas e Computação pela UFRJ. Tem 20 anos de experiência na área de ciência de computação, principalmente com ênfase em banco de dados, e atua com os temas banco de dados e tecnologia de inteligência de negócios, com foco principalmente na educação superior. Eu acho que esse tema de hoje é um tema muito interessante, tanto para professores quanto para alunos, que obviamente vão poder ter um panorama um pouquinho daquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Ok, obrigado, Anderson. Então, eu vou compartilhar. Deixa eu ver aqui. Só para confirmar, vocês estão conseguindo já visualizar a tela da apresentação? Tudo certinho, Reinaldo, tudo correto. Ok. Então, novamente agradeço aí ao convite feito pelo Anderson. Aproveito também o nosso início aqui para... Já vi que o aluno Henrique é aluno de um projeto Pradig. A gente tem uma bolsa aprovada, uma bolsa de iniciação aí referente ao tema que a gente vai conversar no nosso encontro de hoje. Henrique, depois você vai prestando atenção também às perguntas, porque certamente o que for pedido aí a gente vai avaliar. Porque o que a gente vai mostrar aqui é, de certa forma, uma cópia do que a gente já estudou no banco de dados, que tem informações sobre os vínculos formais de emprego no Brasil. Então, eu peço aí atenção também ao Henrique, que depois você vai me ajudar a gente pegar obter os feedbacks das pessoas. Então, a gente vai falar um pouco sobre a empregabilidade dos egressos da Unirio. O primeiro questionamento que pode surgir, para a gente fazer uma breve reflexão, é por que a gente ou as pessoas costumam investir em uma formação superior? É lógico que o que motiva você cursar uma faculdade, eventualmente cursar uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado,
de certa forma, eu entendo que é algo bastante pessoal, mas, ao mesmo tempo, eu percebo que, acredito que para a maioria das pessoas que fazem esse tipo de investimento, elas querem ter algum tipo de retorno em termos de qualidade de vida e, fundamentalmente, isso vai ter relação com as atividades que essa pessoa vai desempenhar, consequentemente, a renda que ela vai ter. A gente vai falar bastante hoje aqui sobre a questão referente à renda. A gente vai falar muito sobre vínculos formais de trabalho aqui. Então, dentro desse contexto, eu puxei uma notícia, talvez tenha aí uns 4 meses já, que mostra um panorama geral em relação aos vínculos formais, em termos de remuneração. E, em termos práticos, o profissional que tem ensino superior completo, ele tem uma remuneração, em boa parte do tempo, muitas das vezes o dobro, dependendo do local, até o triplo, se a gente for levar em consideração uma comparação profissional que tem ensino médio completo. Essa pesquisa aqui, ela levou em consideração, ela chegou a essa média salarial de R$ 7.000, mas levando em consideração as remunerações referentes a um estilo, a uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. Então, isso foi feito por uma consultoria com base em dados estatísticos da RAIS. A RAIS representa a Relação Anual de Informação Social. Então, o que a gente vai ver durante a apresentação é conclusões estatísticas referentes aos egressos dos nossos cursos. Elas foram retiradas de uma base de dados da RAIS, só que não é essa base não nomeada. A gente tem acesso, por meio de um convênio que foi firmado entre o curso de Sistema de Informação da Unirio e o Ministério da Economia, a gente tem acesso aos dados nomeados da RAIS, sendo que, por meio desse acesso, a gente consegue extrair informações bem interessantes no nível dos cursos da instituição. Então, como a gente está falando um pouco sobre remuneração, de fato, a gente acaba pensando um pouco sobre o retorno que isso pode ter para o cidadão que resolve fazer esse tipo de investimento. Isso nos leva a pensar um pouco em tentar responder esses questionamentos. Qual é a remuneração média aqui no Brasil? Qual é a remuneração média por grau de instrução? E o que é ofertado em termos de vínculos formais de trabalho, como é que esses vínculos estão distribuídos em relação ao grau de instrução? Então, a gente vai perceber o seguinte, com base nos dados da RAIS, eu peguei os últimos 4 anos com informações divulgadas, e a gente tem a remuneração média Brasil, no foco aqui para 2018, e a remuneração média no escopo aqui do nosso estado, aqui do Rio de Janeiro. Então, observa que essa remuneração de R$ 3.000 leva em consideração qualquer jornada de trabalho, e isso independe também da questão relacionada à escolaridade. Então, em média, levando em consideração os vínculos formais de trabalho, a remuneração média no Rio de Janeiro, no ano de 2018, foi em torno de R$ 3.000. Agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente continua no contexto do ano de 2018, levando em consideração o estado do Rio de Janeiro, e o que esse gráfico traz para a gente são dois tipos de informação, levando em consideração o grau de instrução e os vínculos formais de trabalho. Então, a gente tem aqui desde analfabeto, ensino fundamental incompleto até o 5º ano, ensino médio completo até doutorado completo. Então, referente ao Rio de Janeiro, o que a gente vai perceber é que nessa área destacada aqui em verde, você começa, por exemplo, quem tem educação superior completa ganha, em média, R$ 6.300. A gente está falando, basicamente, a respeito de 19%, praticamente 20% dos vínculos formais de trabalho que foram ofertados no estado do Rio de Janeiro em 2018. E é interessante a gente observar também que o público que conclui uma graduação, faz um mestrado, conclui um doutorado,
acaba sendo em relação ao total, a gente acaba tendo um percentual bem pequeno. Se a gente pegar aqui 19, 20, a gente está falando aí de 20, menos de 21%. Se eu quiser arredondar, 21% dos vínculos formais de trabalho no estado do Rio de Janeiro em 2018, eles são vínculos que as empresas declararam esse tipo de escolaridade em relação aos seus colaboradores. Então, esse documento, esse banco de dados da RAIS, todo ano as empresas elas têm que entregar ao Ministério da Economia uma série de informações sobre cada um dos seus colaboradores. E a gente está falando aqui sobre empresa pública e empresa privada. Percebe também que, basicamente, quase que 50% dos cargos ofertados, cargos formais ofertados ocupados no Rio de Janeiro em 2018, pessoas com o ensino médio completo. Então, uma vantagem já interessante, olhando para esses dados, você tem a tendência de sair de uma remuneração média de R$ 2.100, e quem tem educação superior completa, a tendência para uma remuneração média de R$ 6.000. Esse é o dado levando única e exclusivamente em consideração a questão do grau de instrução declarado pelas empresas. E aí vem a seguinte questão também, como é que a gente pode avaliar, a gente se tratando agora, a partir de agora, de Unirio, como é que a gente pode avaliar a inserção dos nossos egressos no mercado de trabalho? Será que eu consigo obter um índice de empregabilidade para o meu curso de graduação ou curso de mestrado? Será que eu consigo descobrir quais são os principais cargos, as empresas onde os nossos egressos estão atuando? Ou mesmo, será que eu consigo saber qual é a remuneração média do meu egresso? Aproveitando que o Henrique está presente, o Henrique tem trabalhado para responder esse tipo de pergunta aqui. Será que o nosso egresso ele tem empresa? Eu entendo que a gente não pode simplesmente olhar para os nossos egressos em termos de inserção no mercado formal. Ele pode não estar fazendo parte dessa estatística de empregado formal, mas ele pode ter se tornado um empregador. Será que esse egresso tem um meio, ele se tornou microempreendedor individual? Será que ele se tornou sócio de empresa? Então, o Henrique tem trabalhado para responder esse tipo de questionamento aqui. Então, eu vou trazer agora algumas informações, eu estou chamando aqui, pelo próprio título do nosso encontro, panorama sobre os vínculos formais dos egressos da Unirio. E aí leva em consideração que a gente está falando sobre o ano de 2018. Então, o que a gente precisa vai verificar lá na frente é que a gente não vai pensar em 2020, 2019. A gente vai ter que voltar um pouco no tempo e pensar na realidade de 2018. Mas, independente da questão de emprego formal, a gente poderia perguntar o seguinte: quem são? Como é que eu posso caracterizar os egressos da Unirio? Então, até o primeiro semestre, até 2018-1, a Unirio tinha por volta de 18.596 egressos. E a gente está falando aqui sobre os cursos de graduação, mestrado, doutorado, e em especial eu encontrei um curso de especialização lá no sistema, não sei se esse curso está ativo, mas encontrei egressos de um curso, se não me engano, da área da saúde. Então, a gente escolheu algumas informações. Em média, a Unirio possui 116 egressos por curso. Somente 29% são do gênero masculino, e levando em consideração a realidade de 2018, naquela época, a média de idade dos alunos dos egressos ficou em torno de 38 anos. E se a gente perceber, se a gente for observar a distribuição dos egressos da instituição por curso, em torno de 67% dos egressos, eles vêm desses cursos. Então, eles estão ranqueados aqui. O curso que a gente mais tem egresso, a gente está falando aí sobre a graduação em pedagogia, depois vem de medicina e assim por diante. Então, 67% dos egressos, eles vêm
desses 12 cursos que estão listados. Então, como eu falei anteriormente, a gente não pode esquecer, principalmente a partir de agora, que a gente vai fazer um exercício aí de desligar um pouco do ano de 2020, esquecer um pouco do ano de 2019 e focar nossa atenção para o ano de 2018, porque as informações que serão mostradas agora são referentes aos vínculos formais de trabalho dos egressos até o ano de 2018. Por que 2018? A gente tem acesso aos dados da RAIS, da Relação Anual de Informação Social. O arquivo mais recente que a gente tem é o de 2018. Pelo calendário do Ministério da Economia, eu acredito que os dados de 2019 eles estarão disponíveis mais ou menos a partir de outubro ou novembro desse ano. Então, um pouco mais lá na frente, a gente permanece com o convênio, a gente vai ter acesso a esses dados para atualizar algumas informações. Então, o que a gente vai falar um pouco nos próximos exemplos, a gente vai falar sobre índice de empregabilidade, remuneração média. Então, foram elencados aqui 7 indicadores, e esses 7 indicadores a gente já extraiu algumas informações de algumas graduações, de alguns mestrados e de alguns doutorados. Então, só uma breve definição. O que eu considerei índice de empregabilidade? Eu pego para determinado curso. É simplesmente dividir o número de egressos onde eu tenho encontrado algum vínculo formal de trabalho no ano de 2018 pela quantidade de egressos daquele curso. E o restante dos indicadores, eles são remuneração média. Então, para esses egressos, eu vou buscar as remunerações médias, eu tenho essa informação na RAIS, consigo extrair essas informações e estratificar por gênero, por faixa etária, por tempo de experiência, categoria de empresa, pelo cargo oficialmente nomeado pela Classificação Brasileira de Ocupações. Então, a gente vai mostrar algumas informações a partir de agora, essencialmente informações em termos percentuais, dentro do escopo dos indicadores que estão elencados aqui. Então, primeiro, levando em consideração, lembra que a gente está falando sobre o ano de 2018? Aqui são algumas informações independentes de curso. Pensa na Unirio como um todo. Então, nós temos a remuneração, levando em consideração os egressos, você tem aqui praticamente 74% do gênero masculino, 26% do gênero feminino, e nota que a remuneração média das mulheres ela é um pouco maior, cerca de R$500 mais ou menos a mais do que a remuneração, quando a gente compara a remuneração média do sexo masculino. A gente percebe também, a gente até viu anteriormente a idade média dos egressos. Então, a maior parte dos nossos egressos está entre 30 e 39 anos. A gente viu anteriormente que a idade média fica próxima aí de 38 anos. E a remuneração da maioria, essencialmente de 50% dos egressos, a remuneração média é em torno de R$5.900. A RAIS também traz uma informação, só que ela não é muito confiável, até porque ela deixou de ser obrigatória. Mas as empresas, elas, em seus sistemas de informação, elas têm a informação sobre a raça, ou como a raça a qual aquele colaborador se considera, e ela informa isso. Como é uma informação não confiável não obrigatória, a gente acaba percebendo ao extrair esses dados aqui que praticamente em 60% dos casos você tem ausência dessa informação. Ainda assim, a gente tem as distribuições no contexto das raças e declaradas pelas empresas e as remunerações médias. Um outro detalhe interessante, 60% dos vínculos formais de trabalho, eles pertencem à administração pública, a empresas públicas. A gente está falando aqui de uma remuneração média em torno de R$5.600
levando em consideração os egressos da Unirio. Um outro detalhe é a questão de tempo de experiência. Percebe também, o que mais chamou a atenção é que praticamente 80% são formados há até 10 anos e praticamente 44% formados nos últimos 5 anos. Lembra que a gente está falando de uma realidade, como era a realidade, tomando como base o ano de 2018. Muito bem. Então, depois que a gente percebe um pouco esses indicadores sobre informações gerais dos nossos egressos, aí tem algumas informações sobre graduação. Agora, levando em consideração todas as graduações, a gente tem um índice de empregabilidade em torno de 63 de 100, poderíamos dizer 63%, total de cursos 66, foram encontrados cerca de 11 mil vínculos. Aqui, quando a gente fala sobre quantidade de vínculos, é porque quando eu busco o CPF de determinado aluno, de determinado egresso na RAIS, pode ser que esse egresso tenha mais de um vínculo formal de trabalho. Se ele tem mais de um vínculo, ele é contado pelo número de vínculos encontrados aqui. A idade média, levando em consideração a graduação, em torno de 36 anos. Essas estatísticas aqui, elas praticamente são mantidas em relação a quando a gente observou o Unirio de um modo geral. A gente ainda percebe que a maior parte dos egressos pertencem aqui a empresas categorizadas como administração pública e é uma remuneração média de em torno de R$ 6.200, levando em consideração a maior parte, o maior bolo aqui da divisão por faixa etária dos nossos egressos. E esse mesmo levantamento, ele foi feito além da graduação. Eu separei por graduação presencial. Alguns aspectos eu vou passar um pouco mais rápido para a gente verificar os exemplos lá na frente. Graduação que é ofertada pela categoria de ensino à distância. O que chamou a atenção aqui, mais de 90% dos vínculos em relação a sexo feminino. Ainda assim, olha, 82% dos vínculos pertencem à administração pública. Eu acho que a gente tem muitas licenciaturas nas graduações que são ensino à distância, então eu acredito que boa parte esteja ocupando o cargo de professor na rede pública. E aí, para quem já concluiu o mestrado, índice de empregabilidade 76%, remuneração média em torno de R$ 7.000. A gente já começa a perceber que a idade média desse egresso, e faz todo sentido dado o tempo de escolaridade que ele vai adquirindo, ela já é um pouco maior, e praticamente 66% pertencendo aí à administração pública. Então, você tem um panorama aqui para mestrado e foi feito também o mesmo levantamento para doutorado. Doutorado, formados pela Unirio, já estão aí próximo da casa dos seus 50 anos, remuneração média em torno de R$ 9.300. Também a maioria formado nos últimos 5 anos. Falo assim, nos últimos 5 anos, mas a gente está levando em consideração de 2018, 5 anos para trás. 76% dos vínculos pertencentes à administração pública. Então, esses são dados gerais das graduações, mestrado e doutorado. E aí, se a gente pensar nas graduações em termos de índice de empregabilidade, eu puxei somente os 10 com maior índice aqui. Então, a gente fala aí sobre graduação presencial, tem um dos cursos de música, índice de empregabilidade de 89%. Pedagogia, que a gente viu lá no início, que a gente tem a maioria dos alunos, tem um índice de empregabilidade de 84%. Então, foi feito esse trabalho também, levando em consideração a graduação presencial. Como a gente falou anteriormente, você tem aí vários cursos de licenciatura à distância.
E os cursos no sistema de informação da Unirio, no nosso sistema que gerencia os cursos de graduação, cada polo é cadastrado dentro do contexto de um curso, por isso que eles estão separados aqui. Então, eu fiz a classificação desses cursos os egressos desses cursos por índice de empregabilidade também. A gente fala também um pouco sobre os cursos de mestrado. Você tem aí mestrado profissional em ensino de física, mestrado profissional em ensino de história e o mestrado em neurologia, todos com 100% dos egressos empregados no ano de 2018, ou que tiveram algum vínculo formal naquele ano. E em termos de doutorado, você tem aí memória social e dois cursos de doutorado em música, com 100% de todos os seus egressos com algum vínculo formal no ano de 2018. Então, o que a gente vai ver a partir de agora, e depois para a gente já respondendo alguns questionamentos, que eu vou apresentar alguns exemplos de curso seguindo esse contexto aqui. Então, no canto superior esquerdo, a gente vai ver o índice de empregabilidade, em seguida a remuneração média, a divisão por gênero, faixa etária, tempo de experiência, categoria de empresa e os principais cargos ocupados aqui. Então, por exemplo, se a gente pensar no curso de Sistemas de Informação, uma leitura que a gente pode fazer, o índice de empregabilidade 76%, a maioria do sexo masculino, 75%, remuneração média R$ 7.500. Se a gente pensar na questão de faixa etária, os egressos com mais de 50 anos têm a remuneração média maior, no entanto, a maioria está entre 30 e 39 anos, com a remuneração média de cerca de R$ 9.100. E a gente também tem a questão sobre tempo de experiência, como vimos em outros casos, a maioria a maioria formada até 5 anos. Algo que ocorre diferente das outras graduações é que o egresso do sistema de informação, em sua maioria, cerca de 81%, ele está atuando em empresas privadas e não na administração pública. E os principais cargos, 41% dos cargos ocupados pelos nossos egressos é o cargo de analista de desenvolvimento de sistemas, com remuneração média em torno de R$ 7.300. Então, esse é um tipo de leitura que a gente faz e a gente tem essas informações já mapeadas já para todas as graduações da Unirio. Peguei também o curso de nutrição, diferente lá de sistemas de informação, 92% do sexo feminino. E diferente também lá da maioria das graduações, a maior parte dos egressos do curso de nutrição já tem entre 6 e 10 anos de formado, está formado entre 6 e 10 anos. E quem tem de 11 a 15 anos, no caso de nutrição, levando em consideração o tempo de experiência, 30% ganha cerca de R$ 6.600, que está entre 11 e 15 anos de experiência. Quase metade dos egressos de nutrição em empresas privadas, sendo que a remuneração média mais interessante, levando em consideração essas 3 categorias, está dentro do contexto da administração pública. E, de forma semelhante, a gente tem o cargo mais ocupado aqui, o cargo de nutricionista, com remuneração média em torno de R$ 3.900. Usamos também, como exemplo, o curso de medicina, creio eu que seja um dos cursos mais antigos da Unirio. A remuneração média em torno de R$ 8.300, pouco mais da metade atuando na administração pública. E o cargo mais ocupado, cargo de médico clínico.
Então, isso são cursos de graduação. Fiz também, consegui trazer para essa apresentação o curso de Direito, que tem uma remuneração média em torno de R$ 10.000. Anderson, só estou preocupado com o tempo aí. Você tem como falar sobre o tempo? Fica tranquilo, Reinaldo, pode ir lá, sem problemas. Tranquilo, beleza. Curso de Direito, remuneração média em torno de R$ 10.800. A maior parte dos que estavam empregados em 2018, entre 6 e 10 anos de formado, e 64% atuando na administração pública. Aí depois alguns cursos de mestrado. Então peguei também a questão do nosso curso de mestrado em informática, o mestrado acadêmico em informática da Unirio, remuneração média próxima de R$ 11.000. A maior parte também atuando em entidades, em empresas privadas. E a gente verifica também aqui que o cargo de analista de sistemas é algo muito semelhante ao que a gente viu para a graduação de sistemas de informação. O cargo de analista de sistemas é o mais frequente, mas percebe que, por eu ter um público aqui formado há mais tempo, com mais experiência, já vê aqui uma remuneração média para esse cargo em torno de R$ 12.600. Peguei também um curso de música, mestrado Documentação e História da Música. Remuneração média chamou atenção aqui, próximo aí de 13 mil reais. Faixa etária predominante e que vai fundamentalmente trazer maior média salarial entre 50 e 64 anos. E a maioria desses egressos aí tem de 6 a 10 anos de formado, sendo que praticamente 92% atuando na administração pública. Eu acho que esse curso aqui é de doutorado. Esqueci, também não me perdi um pouco aqui. Eu peguei um curso de mestrado, esse curso acho que é um curso de doutorado. E algumas perguntas que podem surgir. Será que o meu egresso se tornou sócio de empresa? Será que ele é microempreendedor individual? Uma outra questão que é um pouco mais trabalhosa, que eu já conversei um pouco com o Henrique, ele já vai pensar sobre isso. Se a gente olhar uma linha do tempo, vários anos de remuneração formal, vários anos lá no arquivo da RAIS, será que a gente pode pensar no cidadão em si? Quem optou por fazer a Unirio, o quanto a remuneração desse cidadão melhorou após a formatura, após o término do curso? Ou seja, até uma resposta a essa pergunta aqui, né? Será que eu posso mapear hoje a remuneração média dos alunos regularmente matriculados, para que, num outro momento, eu possa eventualmente saber se essa remuneração melhorou ou não? Então, são algumas questões que surgem e que juntam principalmente a questão da colaboração de vocês. Eu acho que esse é um trabalho essencialmente aí para ter uma divulgação interna para o público da Unirio, depois para a sociedade como um todo. Outras perguntas podem ser feitas que a gente está aberto a propostas de melhorias nesse trabalho, porque isso não é algo, é uma pesquisa aplicada. Nosso maior interesse é extrair essas informações com a maior precisão possível e entregar isso da melhor forma possível para a Unirio. Pessoal, muito obrigado. Dá uma olhada aqui nas perguntas e Anderson, fique à vontade. Reinaldo, eu queria primeiro agradecer muito a tua explanação e a tua disponibilidade em participar aqui desse evento.